A literatura de cordel é uma manifestação da cultura popular brasileira que, de acordo com alguns estudiosos, teve origem em Portugal com os trovadores medievais que cantavam poemas e espalhavam histórias para a população. E não preciso dizer que a autoria desses folhetos era exclusivamente masculina. No Brasil, o primeiro cordel feminino que se tem notícia foi publicado em 1938 por Maria das Neves Pimentel, filha do poeta e editor de cordel Francisco das Chagas Batista. Ela usou o nome do esposo, Altino Alagoano, como pseudônimo. Apenas décadas mais tarde, entre os anos de 60 e 70, é que surgem outras cordelistas. Felizmente, a produção de mulheres cordelistas está cada vez mais atuante e fortalecida. É o que vamos ver no programa de hoje. Então, entra na roda com a gente. Vamos iniciar agora uma roda de conversa. Venham todos assistir, mas não precisa de pressa. Aqui vamos conversar, também vamos vencejar, sem entrar em controvérsia. É isso! Seja bem-vinda, seja bem-vindo! Roda de Mulheres está começando com muito encantamento, rima e poesia. Estamos recebendo as cordelistas Mariana de Lima Jovelina, Maria Luciene, Ivonete Moraes e Júlia Oliveira. Sejam bem-vindas, meninas. É uma delícia ter vocês aqui para falar de um assunto tão gostoso e tão representativo nosso, né, que é o cordel. Mas, para começar a nossa conversa, eu vou fazer uma provocação aqui para vocês, porque eu fiz uma pesquisa no site de pesquisa perguntando sobre nomes de cordelistas. Aí o site me apresentou vários nomes aqui, só que nenhum de mulheres. E um outro, apenas 3 nomes de mulheres. Aí eu quero a provocação aqui para vocês. Isso foi problema do site aqui ou reflete um pouco a realidade? Então, Lana, eu vou começar aqui pedindo às meninas licença para começar a abrir essa discussão tão pertinente, né, tão importante. Como você já nos apresentou, eu sou a Júlia Oliveira. Além de cordelista, sou editora de livros e eu fundei o movimento Cordel de Mulher, que é um selo editorial e também um coletivo ligado a outros movimentos, como o Cordel Sem Machismo. E uma das nossas discussões é exatamente esse apagamento histórico da mulher cordelista. E quando a gente fala de apagamento histórico, a gente pode esticar essa prosa para muitos outros setores. A gente está falando do cordel porque aqui é a nossa pauta de hoje. Mas se a gente for ver, esse apagamento histórico da mulher, ele se dá em vários âmbitos, né? Na política, na ciência, infelizmente no cordel, nesse lugar de poesia, nesse lugar de beleza também, há machismo e também houve apagamento histórico. O site talvez aí está um pouquinho desatualizado sim, porque hoje os movimentos são muito fortes. Mas sim, ainda há uma invisibilidade, não tanto quanto no passado, porque os movimentos realmente são muitos, né? As mulheres são muitas e atuantes e produzindo sempre. As meninas que estão aqui são um pequeno grupo, mas o movimento hoje de mulheres cordelistas está no Brasil inteiro. Então a gente tem mulher produzindo cordel do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Não é algo que se restringe ao Nordeste. Então é uma pauta muito importante, a gente vem discutindo e o mais importante, a gente vem trabalhando para mudar essa realidade e que está, sim, mudando com muita luta. Né? E já começa, assim, a visão que os homens cordelistas têm das mulheres e retratam nos seus cordéis, né? Como é que vocês enxergam isso? A mulher, ela é o tema mais presente na literatura de cordel. Né? Se você acessar pesquisas acadêmicas sobre mulher no cordel, a mulher é o tema mais presente. Mas que mulher é essa, meninas? É a mulher princesa, né? Ou ela é princesa, ou ela é valentona, ou ela é a sogra. É sempre dentro do estigma, e nunca ela por ela, né? Ela com sua própria voz. Então, o trabalho de todas aqui, as meninas podem aproveitar para falar, representa essa mudança. São as mulheres com sua própria voz, dizendo, nós agora vamos dizer quem nós somos, né? Com nossa própria voz. É isso aí. Você se sente representada, Jovelina, nos cordéis feitos pelos homens? Assim, é chato, né, responder essa questão. Mas, assim, é como a Júlia falou, a gente sempre se sente afinetada. Então, assim, a gente não quer se sentir representada dessa forma. Nós queremos mostrar a nossa verdadeira cara, a nossa verdadeira capacidade,
o nosso potencial, que nós temos potenciais. E aí, assim, a gente ainda não está muito bem representada pelos cordéis masculinos, não. A Julie falou que tem esse tipo de mulher que eles colocam nos cordéis. E outra coisa também, tem um lado também que eles, quando eles querem colocar uma mulher empoderada no cordel, eles levam assim, muito assim pelo lado da prostituição, assim, nada contra, a gente sabe que existe, que hoje até é uma profissão que chega a ser legal. Mas assim, a gente sabe que isso desde muitos anos atrás, a gente sabe como é que a mulher é representada através da prostituição. E a gente vê muito isso assim na literatura, tanto na literatura de cordel, como em muitos segmentos literários, que a gente vê assim, tipo assim, denegrir, acho até que termo denegrir é errado. Hoje Pois é, mas assim... não é politicamente correto. Não é politicamente correto. Mas é assim, é menosprezar a mulher na literatura, em todos os setores, né? Mas assim, na literatura isso é uma coisa bem acentuada, realmente, infelizmente, ainda está acontecendo, mas nós estamos aqui para mostrar assim, a nova cara da mulher. E o que eu acho mais legal assim, no nosso grupo, como a Julie falou, só tem aqui nós quatro, mas assim, nós somos diversas e a gente é muito engajada, daquela forma que ninguém quer tomar a frente da outra. A gente quer somar, o nosso trabalho é uma soma. Eu participo muito na internet, né? Através das redes sociais e vendo assim, desde quando eu comecei a fazer cordel, que eu comecei a notar realmente o machismo naquele momento que eu comecei a ser cordelista. Que quando eu falei em mulher empoderada, um dos cordelistas disse, mulher empoeirada. Eu disse, não. Eu rio até hoje de uma coisa séria. Porque aí, a partir daí, eu fiz já 20 cordéis enaltecendo a mulher. Faz quanto tempo que você é cordelista? Desde 2004. 20 anos, né? Vai fazer. Já 20 anos. Eu fiz um curso de literatura de cordel 2004, em 2004. Já entramos no século XXI, né? Isso. E ainda temos uma realidade tão... E por que eu comecei a falar ainda, né? sobre mulher? Eu disse, não, agora eu vou... Não só sobre mulher, tem outros temas muito bons que eu faço, né? Assim, mas sobre mulher. Mulher empoderada, para mim, não é só a mulher que ela vive só. Ela pode ter um companheiro e ela é empoderada. Ela é empreendedora, ela é uma cordelista. Então, eu na Bienal, muitas jovens, adolescentes, sempre gostam, só pelo tema, já ficam assim, querendo comprar aquele cordel sobre mulher. Aí uma delas ainda disse assim, muito bem, eu gosto muito de ver uma mulher falando sobre a mulher, porque o homem é mais difícil, quando fala sobre a mulher, às vezes não é uma coisa muito séria, assim, não todos, né? É porque quando a gente pesquisa, nós não podemos falar de um caso como se fosse no geral, né? Então, alguns cordelistas, não são todos. E eu me dou bem com os cordelistas homens, que deram também os primeiros momentos da minha vida para começar a ser cordelista, tive assim... como é que eu digo? Assim, apoio, né, Ivonete? Apoio, pronto, a palavra certa. Apoio de cordelistas homens. Não foi por isso que eu... E também, mesmo levando algumas piadas, ouvindo algumas coisas, eu nunca baixei a cabeça. Por quê? Porque sou mulher e por ser mulher, eu poderia crescer igual a eles. Mas tem espaço para todos, espaço né? para todos. Homens, para mulheres, independente de ser mulher. Diverso. Não se trata disso, né? Uma luta pela equidade de gênero, né? Pronto, equidade de gênero. Não se trata de uma competição. É incrível que a gente tem que estar explicando isso. Tem que estar dizendo, olha só, eu sou feminista, eu sou a favor da equidade de gênero, mas eu não tenho nada contra os homens. Muita gente, quando me encontra com meu companheiro por aí, olha pra mim assim, espantado. Tipo, Julie é casada com um homem. Olha aí, viu? Pois é, até gosto deles. Né? Acho que a discussão é sobre respeito, é sobre equidade, é sobre direitos iguais. Isso que a Ivonete falou é muito pertinente, né, Ivonete? Você dizer, olha, a gente tem apoio, tem muitos colegas que estão nesse processo que a gente fala de desconstrução, né? Já tá tão batida essa palavra, mas cabe muito nesse contexto. Tem muita gente querendo entender e não precisa o homem escrever sobre a mulher. Mas é uma desconstrução mesmo. É uma você desconstruir isso, social, que faz parte de uma estrutura da sociedade, patriarcal, né? É muito difícil, não é uma coisa fácil. Não é à toa que no começo do século XXI,
ela sentiu esse machismo assim muito enraigado ainda, né? Então, assim, foi. é uma luta ainda muito árdua, nossa, né? Que eu digo assim. E realmente é cansativo ter que estar explicando isso sempre. Pois, mesmo explicando, tem aqui, ó, há décadas as mulheres foram realmente perseguidas, as mulheres em geral. As rotularam de bruxas, queimadas em ruas e avenidas. Foi um tempo angustiante, as vivas seguiram avante, procurando as saídas, olha aí, as saídas. O amor, trabalho e ação de uma longa caminhada, da marcha para a vitória, muitas vezes angustiada, mulher busca seu espaço, sempre buscando o nosso espaço maior, sempre dando mais um passo nessa tão longínqua estrada. É importante até eu falar sobre isso em versos. Vencer novos desafios, seus direitos vão buscar. Onde o machismo perdura, só causando mal-estar, é a hora da mudança, que vem junto à esperança de conquistar seu lugar. Quer dizer, quando eu falei que é a hora da mudança, desde o início, dos tempos mesmo, das décadas atrás, né? Mulher não é mais a mesma. De algumas décadas atrás. Hoje tem vida, vez, voz. Tudo isso e muito mais. É brasileira exemplar e por onde ela passar, procura viver em paz. E a Luciene, concorda aqui com as meninas? Concordo. A minha história no cordel, comecei de criança. A minha mãe era uma mulher corajosa e, na época, que era muito difícil, mulher não tinha direito a ficar em meio de roda de conversa de cordel. E minha mãe era cantadora de cordel. Olha, em casa de farinha, maravilha. nas rodas, no terreiro da casa grande, da fazenda. Então, todo mundo se reunia, porque minha mãe era a única que tinha coragem de cantar o cordel. E, através de uma cunhada dela, só conhecia essas duas mulheres na minha época. E, voltando para a nossa época atual, acho que eu tive assim, alguma coisa parecida com minha mãe. Eu comecei a escrever o cordel aqui em Fortaleza. Comecei o primeiro cordel em Quixadá, 1985, mês de maio. E vim ao mesmo ano para Fortaleza. E aqui, quando eu cheguei, eu não conheci nenhuma reunião de cordéis com mulheres, nem... Aí eu comecei a escrever para o Rio Grande do Sul, e lá eu passei nos estatutos da cultura de lá como cordelista e continuei. Passei vários anos, e daí eu descobri ser cordel aqui em Fortaleza, só tinha homens, eu era a única mulher no meio desses homens. Passei muitos anos. Depois apareceu as outras. Isso foi em que período? Foi em que ano, você lembra? Aqui, quando eu comecei no Ser Cordel, foi em maio de 1988. Na década de 80. 89, nas décadas de 80, 88, 89. A década de 80 foi uma década muito importante para nós mulheres, né? Que foi como começou daí surgir leis, políticas públicas para nós mulheres que não tínhamos antes, né? Então, eu continuei nas feiras com eles muito tempo. Depois as mulheres apareceram e abri espaço sem... Assim, fui procurada, me levaram para São Paulo, recitando cordel, no tempo da língua portuguesa, né? Museu da Língua Portuguesa, Museu da Língua Portuguesa. O Museu da Língua Portuguesa. As pessoas aqui de Fortaleza disseram, eu vi você recitando cordel lá no Museu da Língua Portuguesa. E daí se espalhou. Quando foi em 2015, eu recebi um convite para me participar em Rio de Janeiro com o cordel. E eu participei, era o título Amor entre Mãe e Filha. E daí eu recebi um troféu e uma medalha de ouro sobre esse cordel, um concurso em Rio de Janeiro. E de lá me descobriram para participar de uma academia de letras em Minas Gerais. Comecei em 2015, quando foi o passado, como eu estava com muito trabalho e problema de família, eu estava ficando supervária, porque eu já estava em outra academia aqui em Fortaleza, eu dei baixa na de lá, mas com muita pena, mas eu fiquei com 12 livros em coletânea. E daí, entre as mulheres, essas novas começaram, e a gente se juntou, cada uma no seu lugar, mas agora acho que a gente vai fortalecer mais esse movimento de mulher, porque a luta nos chama, né, para a gente não ficar esquecida. É isso mesmo. Eu quero saber um pouco mais dessa luta de vocês, mas isso no próximo bloco, a gente volta já já.
Estamos de volta com essa roda maravilhosa de mulheres cordelistas. E eu gostaria de saber agora de vocês como é que o cordel ele pode ajudar as mulheres nessa luta por direitos e equidade. Então, o cordel ele tem sido um veículo de comunicação. Quando a gente fala de literatura de cordel e de educação no Brasil, a gente entende, na verdade, inclusive, que a educação do Brasil tem uma grande dívida com o cordel, porque quantas pessoas não foram alfabetizadas através do cordel? Inclusive, os mais antigos nem de cordel chamavam, né? Chamavam de romance, de versos. Então, quando a gente acessa pesquisas, a gente vê o quanto essa literatura foi um recurso mesmo alfabetizador de muitas pessoas. E trazendo temas diversos. As meninas aqui têm acesso, inclusive, a uma pesquisa que fala, acho que é Mestre Azulão falando, né? Que muita gente no interior, né, de várias cidades do Nordeste, só soube que o homem pisou na lua porque ele é um cordel. Gente, que então, maravilha. teve essa pegada do cordel também como um veículo de comunicação, né? E por essa linguagem simples, que é diferente de simplória, né, e ritmada por conta da métrica, da sua estrutura, porque o cordel, ele tem uma estrutura exigente. Muita gente acha que conhece o cordel, mas quando vai fazer uma oficina diz, rapaz, eu estava confundido, porque isso aqui é muito diferente. Muita gente acha que o cordel é repente, que o cordel é poesia matuta, e é algo bem diferente. Mas por essa sua estrutura, por essa sua estética, a gente comunica. Qual é a definição do cordel? Cordel, uma definição simples e aberta, né? Porque a gente não tem uma definição padrão. É uma forma de dizer o mundo em versos rimados e metrificados. O cordel ele tem um tripé na sua estética, na sua composição, que é a rima, a métrica e a oração. Esses três elementos são que fazem algo ser considerado cordel. Fora disso é outra coisa, é outro tipo de poesia. Mas o cordel, na sua forma tradicional, ele tem esse tripé. E o cordel, ele não é monotemático, né? Muita gente pensa que o cordel, especialmente a galera do eixo Rio-São Paulo, ainda tem um pouquinho de desconhecimento, acha que o cordel só versa sobre sertão, sobre Lampião, sobre Maria Bonita. Também, porque o cordelista, assim como qualquer outro escritor, ele versa do que ele sente, do que ele vê. E aí, essa literatura, há décadas, né, no nosso país, tem sido também um mecanismo de educação. Então, a gente tem, por exemplo, temas dos mais variados, né, meninas? A Isabel, pensando na nossa companheira. Ivonete falando da sua multiplicidade, Maria Luciene falando do que ela escreve. As mulheres, inclusive, elas também não escrevem só sobre mulheres, gente. Elas escrevem sobre tudo, porque uma mulher também é um ser humano, né? Como um homem. Então, ela escreve sobre o que ela sente, sobre sexualidade, sobre amor. E sobre mulheres. Esse cordel, por exemplo, eu fiz a convite da ONU para um evento em novembro que acontece, que é um evento de luta, que fala dessa não violência contra as mulheres. E aqui eu conto esse percurso nosso, histórico, né? Das outras mulheres que abriram caminho para que a gente hoje possa estar aqui. Para que a mãe da Luciene tenha tido a coragem de ir lá cantar, né? Numa roda de homens. Então, assim, pra gente já estar abrindo hoje aqui, espaço para ela abrindo e para as espaço, outras. pra gente estar nesse lugar que é asfaltado, alguém andou no chão de terra, né? Claro. Então, a gente tem honrado essa ancestralidade com essa literatura também. E por ser esse formato tradicional, ele circular muito, isso chega muito longe, muito longe. Quantas meninas, né, não estão conhecendo o cordel por conta do trabalho dessas mulheres que estão aqui? Essa moça aqui, de Sergipe, né? De Alagoas, na verdade. A história de Marília. Ela fez um cordel a partir de uma oficina de uma companheira nossa, a Marília, lá de Alagoas. É uma menina ribeirinha, né? E nesse cordel, gente, é o primeiro cordel dela, pelo selo Cordel de Mulher. Ela tem 16 anos. Olha. Ela tá publicando com a gente tá oportunizando isso. Ela conta a história da avó dela, uma mulher que era benzedeira, que era pescadora, que sustentou a família toda dessa forma. Então, olha que bonito. Maravilha. O cordel como uma forma também de contar as nossas histórias, porque nós não precisamos que ninguém fale por nós. É muito lindo isso. A Jovelina também tem um cordel que também fala sobre essa questão das lutas da mulher, não é isso? Ah, tá. Eu tenho mais de um. Aí eu tenho esse que eu escrevi durante a pandemia. E agora, mulher? E Então, como assim, o que é que diz o seu cordel? Então, assim, o meu cordel diz assim. Escrevi esse cordel porque eu tenho a pretensão de abordar o machismo e a sua maldição. Não é para se calar. Vamos embora denunciar todo tipo de agressão. Desde o início dos tempos, não sei o momento exato, a mulher ganhou a fama de ser um vivente chato. Não sei nem como dizer, mas parecia até ser uma pedra no sapato. Pois era reconhecida pela negatividade e no meio social não tinha utilidade. Por ser um ser atrevido, por depender do marido e pela fragilidade. E se você pensar assim, com tamanha covardia, demonstra insensatez e age com rebeldia.
venha de onde vier, mas se não fosse a mulher, o homem nem existia. É isso. Aí, assim, esse cordel, não é porque esteja Muito na minha bom. presença, não, mas ele é ótimo. Aí, assim, Dá Eu pra assino embaixo. amiga. porque que ele Não, fala assim, ó, desde o início dos tempos, não sei o momento exato, a mulher ganhou a fama de ser um vivente chato. Não é isso que a gente via falar, né? Ainda vê falar no decorrer da história. Sim. Aí por ser um ser atrevido, por depender do marido e pela fragilidade. Então, assim, os homens achavam que a mulher era atrevida porque a mulher não podia se meter nos assuntos do marido, nos assuntos da casa. Mas se tinha você que perceber na obedecer. história, a mulher, ela que é a causa de todos os males, Isso. né? Justo. Ela que abriu a caixa, né, a caixa da Pandora. É. Inclusive, eu queria que você falasse um pouco a respeito do livro, né, da Pandora. A Eva, né? Foi que induziu o Adão ao pecado. Isso, Então, começa assim, daí. A mulher sempre foi o motivo A origem do mal, do né? caos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu livro da Pandora. Pois é, essa Pandora aqui, ela é uma Pandora diferente, né? Justamente, esse cordel, ele surgiu justamente com essa proposta de chamar a sociedade para dialogar sobre isso, né? Sobre por que a mulher está sempre como causadora do mal. Porque Pandora, na mitologia grega, ela está assim como Eva no cristianismo, né? Uhum. Nesse lugar de quem traz o mal. E aí eu conto aqui a história de Pandora, entre aspas, mas é uma outra Pandora. Não é essa Pandora estigmatizada, não é essa Pandora que todo mundo conhece. E talvez por esse atrevimento, né, de contar de uma outra maneira e de trazer uma outra perspectiva, Você ressignificou a Pandora. ressignifiquei a Pandora. Esse cordel, ele ganhou um prêmio aqui no edital da Prefeitura de Fortaleza e acabou projetando, assim, de forma nacional também, esse cordel. E aí tem um momento que eu digo o seguinte: você já se perguntou sobre a origem do mal? Digo na perspectiva da cultura ocidental, que sempre põe a mulher nesse engodo desigual. Se analisarmos bem na historiografia, reina a desigualdade propondo a hegemonia do homem sobre a mulher em total desarmonia. Para sairmos da caixa lotada de preconceito, refletir sobre a história me parece um ótimo jeito para seguirmos em ação, sempre igualando o direito. Aí eu vou finalizando o cordel e eu digo assim: eu sei que ainda demora a sociedade mudar, por isso faço da arte ponte para dialogar e com versos de cordel te convoco para somar. Maravilha. Então muito vou bem. apresentando aí outra Pandora, Gente, né? que delícia, com certeza. E o cordel, a poesia tem esse papel, né, gente? A gente consegue tratar temas que são tão espinhosos, né? Que a gente gostaria de não estar tratando. A gente gostaria aqui de estar falando sobre outra coisa. Mas infelizmente Mas a gente essa precisa. questão da mulher ainda é uma questão muito presente, não só no cordel, mas em vários setores da sociedade. Ainda a luta é muito grande. Muito grande. Né? Não queríamos realmente estar, porque se fosse diferente, não precisaria de uma roda de Sim, mulheres, não sim. precisaria de um programa desse para a gente estar tratando sobre esse assunto. Então é porque é algo que ainda está muito longe de ser o ideal. Sim. Vocês como cordelistas, o que é que está faltando ainda para vocês conquistarem esse espaço? Assim, eu vou falar por mim, eu penso que as meninas vão pensar do meu jeito, não sei. A gente precisa de que o nosso trabalho tenha mais circulação, tenha mais reconhecimento, tenha mais espaço para vendas também. E a gente está na luta buscando isso. A gente já tem alguns espaços, a gente já participa de muitos eventos, nós temos muitos movimentos literários assim, de cordel da mulher, cordel de saia, né, da linha Catunda. Tem o cordel de mulher sem machismo. Tem vários movimentos já, a gente está muito engajada. Mas a gente precisa, assim, sei lá, gente, a gente não tem livrarias para colocar cordel. É difícil. É um olhar de forma geral, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, grandes eventos, vamos trazer aqui um exemplo pertinho de nós, né? Vamos falar da nossa Bienal do Livro, Sim, né? a Bienal. A nossa Bienal do Livro, nós tivemos um espaço onde haviam praticamente 50 homens e 13 mulheres cordelistas. Vocês conhecem a Praça do Cordel, que é um espaço, né? Todo mundo que vai na Bienal vai na Praça do Cordel, aquela coisa linda. Mas veja só, por que a gente só tinha 13 mulheres e mais de 50 homens? Alguém pode dizer, porque não tem esse tanto de mulher. Tem muito mais. Então, o que é que a gente precisa no mínimo? Se vão ser 50 convidados, 25 homens, 25 mulheres. Pela lógica. Competência, catálogo, trajetória, não falta. E curadoria também, né? Quando a gente fala de curadoria dos espaços, o ideal é que a gente tenha uma curadoria com equidade. Um homem e uma mulher para fazer essa curadoria. Porque senão realmente vai pesar a balança ou mais para um lado
ou mais para o outro. Né? Mas vocês já estão se organizando nesse sentido? O que está faltando para que isso aconteça? A gente está dentro de uma sociedade patriarcal, né, Lana? Então, está faltando alguns séculos de mudança de mentalidade. Não é falta de organização, de trabalho. As meninas citaram alguns movimentos, são muitos movimentos. A luta é constante, é diária. Mas eu acho que o que está faltando é alguns séculos mesmo, para que a gente, enquanto humanidade, vá compreendendo que a gente tem que seguir junto. Que esse tipo de roda que a gente está fazendo, que você falou, é milenar. Só que antes, nas rodas, ali junto às fogueiras, a gente discutia outras coisas, as mulheres discutiam outras coisas. Até que a gente se apartou por alguns motivos, né? Eu acho que a gente precisa primeiro estudar a história, né? Voltar os nossos olhos para a história. E aí, estudando a história, entendendo de onde é que vem esse olhar patriarcal, aí sim a gente começa a mudar. De onde vem esse apartheid também. Esse apartheid. Porque por que ele é interessante? Sentido. Por que ele é interessante? É uma forma de poder, sim, né? De controle. Sim. Então, assim, você dividindo as mulheres, colocando as mulheres como rivais, enfraquece o movimento, enfraquece. né? Sempre eu falei sobre isso, que a gente, nós sempre, eu entendo assim, que nós somos unidas. E cada uma tem um estilo como escreve, há estilo de cada uma. Não é que ela é a melhor. Cada um tem seu estilo da maneira como escreve, da sua inspiração. Então não tem como eu dizer assim. Cada um tem seu espaço, né? Cada um tem seu espaço Esse e a momento. gente quer mesmo. Aqui tem até assim. O tempo é determinado para o seu perfil traçar a inclusão social, que nós já nos incluímos. Realmente vem ao ar com caráter sustentável, bem visível e mais viável para o discurso mudar. É isso aí, muito bem. E você, qual a maior dificuldade que você encontra para divulgar, para dar visibilidade ao seu cordel? Sim, a questão de uma mulher, a questão de todas. Também essa questão que a gente fica sempre mais recuado e os homens sempre ficam na frente. Mas tudo acho que tem o seu tempo, a sua hora e o pensamento. Se a gente formar uma grande rede de mulheres, a gente vamos ter nosso espaço. E as pessoas vão se acostumar que vai ter o masculino e o feminino, porque o número de cordelistas não são muito menos do que dos homens, né? São Vocês têm um número mulheres. de cordelistas mulheres? Vocês sabem mais ou menos? Não, tem um controle porque são disso? muitas. Com o movimento Cordel Sem Machismo, que foi um movimento que eclodiu em 2020, uma companheira nossa lá de Sergipe, chamada Isabel Nascimento, que é uma cordelista que também tem uma estrada, ela sofreu uma violência online. Nós nos reunimos e dissemos, chega, tá na hora da gente fazer algo um pouco mais incisivo. E aí fizemos uma nota de repúdio. A nota de repúdio tinha essa hashtag Cordel Sem Machismo. E essa nota, ela circulou o Brasil inteiro e teve tantos acessos, tantas assinaturas, que Monja Cohen assinou e fez fotinha com a hashtag Maria da Penha. Então, mulheres prestigiadas com suas lutas e com destaque se somaram a esse movimento. E por conta desse movimento, a gente conseguiu fazer um levantamento. Mas, assim, com o Cordel Sem Machismo, a gente viu que tem um número imenso, assim, mais de 1.000 mulheres, né? Chegaram ali. Mas mais de 1.000 ali no Brasil inteiro, no Brasil né? inteiro. Só que assim, olha só onde a internet não chega. Porque eu tava agora falando aqui de uma menina de Alagoas, né? Sim. Que não tem correios na cidade dessa garota. Não tem correios. A pessoa que vai deixar esse cordel pra ela, que tá feito, vai pegar o carro dela, de uma capital, e vai deixar na cidade. Então, quantas outras mulheres não estão por aí sem esse acesso? A gente tá aqui, nós aqui, num lugar de privilégio. Nós estamos numa capital, nós temos um clipe, um currículo, estamos inseridos nos grandes eventos. Numa Bienal dessa só tinha 13 mulheres, mas nós fazemos parte dessas 13. Só que nós não queremos só nós. Nós não queremos ser as únicas. Mas, Julia, o que está faltando, então, para que vocês possam organizar esse movimento de mulheres? Os movimentos estão organizados, mas assim, os recursos que se acessam é diferente. Veja só, vamos falar aqui de meritocracia, né? Que está muito na moda. A gente fala assim, mas as mulheres não têm um movimento? Tem, mas quando uma mulher está no movimento, é mais uma coisa na agenda dela, né? Quando eu estou no movimento, é mais uma coisa na minha agenda. Se você for mãe, é mais... Então, é muito diferente a quantidade de atividades. Então, os movimentos das mulheres, eles recebem menos recursos, as mulheres têm menos tempo para buscar recursos. Então, eu acho que o que falta mesmo é um processo ainda de educação, de políticas públicas, mas a gente já está vendo a luz aí se acender no fim do túnel, já está tendo agora uns editais específicos.
há grandes melhoras, mas ainda Ainda tem tem uma chão, estrada tem por estrada. aí, né? Tem uma estrada, tem mais poesia e tem mais cordel, mas no próximo bloco a gente volta já já. Cercado de belezas naturais, 12 horas e 28 minutos, 2019 cobre lutos, mostrando o sofrimento nos jornais, Vale arrastou para fins funerais, ativou o plano, avisou direitinho, que ia romper barragem em Brumadinho, levando vida, veloz doloridas, que de viver foram interrompidas, nos 10 pés de martelo miudinho. Mensagem vai no céu cor de anil, se deu em 25 de janeiro, que rompeu de ta hora tão ligeiro. Barragem com penumbra tão sutil, devagar ia expulsando de perfil. Chorosa lua sobre Brumadinho, desceu o vale, pousada e passarinho, avalanche de lama percorrendo, a bela mãe natureza gemendo, nos 10 pés de martelo miudinho. Estamos de volta com Roda de Mulheres e fica com a gente que tem muita poesia para você no programa de hoje. Estamos recebendo as cordelistas Mariana de Lima Jovelina, Maria Luciene, Ivonete Moraes e Júlia Oliveira. Fica com a gente aqui que eu quero ouvir mais. Muito bonito esse seu cordel aí do início e fala de um momento muito triste e que ainda, infelizmente, ainda não foi resolvido totalmente, né? Que as vítimas ainda estão aí esperando que se resolva ainda, mas enfim, é a importância do cordel também, né? De fazer essas denúncias, de mostrar o que está acontecendo no país, né? Isso é muito importante também, né? Você estava falando sobre as mulheres cordelistas, que eram 70 mulheres no cordel que você estava divulgando. Sim. A gente estava falando desse número, né? Que a gente não tem um número exato, contabilizado, mas só nesse cordel aqui, que tá faltando muita gente, viu, meninas, nesse cordel, é um risco, né? A gente citar, porque são muitas. Mas nesse cordel aqui, a gente tem mais de 70 nomes, Já né? dá para saber a média assim, de mas de assim, mulheres não que só no cordel. Aqui a gente cita mulheres do cordel, da xilogravura, né? Sim. Da cantoria, porque imagina, se ser mulher cordelista é um desafio, como diz Isabel Nascimento, ser mulher no cordel é ser resistência dentro da resistência, né? Porque se a literatura de cordel até bem pouco tempo não era nem considerada literatura por muitos eruditos, ser uma mulher dentro do cordel é ser uma resistência dentro da resistência. Ainda existe muito preconceito com relação ao cordel? Não tanto quanto antes, por uma série de reconhecimentos, né? Desde 2018, o INFAM reconheceu o cordel como patrimônio imaterial cultural do Brasil. Há uma luta também tramitando para que na Unesco seja reconhecido como patrimônio. Quando a gente fala isso, às vezes não fica muito entendível, mas é o seguinte, quando algo é tombado, né, quando é um prédio, a gente entende mais fácil. Qual é a obrigação do Estado, das políticas públicas? Cuidar, para preservar. Quando é um bem imaterial, como é o caso do cordel, que é uma manifestação cultural, a responsabilidade da sociedade civil e dos governos é a mesma. Cuidar para que aquilo se perpetue. Mas hoje, esse receio do cordel acabar, do cordel morrer, não é algo que figura muito entre a gente, não, porque a gente tem muita gente produzindo cordel e crianças, gente jovem produzindo cordel, né? Mas o preconceito, eu acho que ainda existe, porque a gente ainda vive num país que tem uma xenofobia. Então, a gente não pode dizer que não há preconceito. A gente luta para que as pessoas conheçam, porque o preconceito, ele é uma falta de conhecimento, né? Total. Ele é uma falta de entendimento do que é que se trata. A gente, na Bienal de São Paulo, meninas, ano passado, lá com o trabalho do Cordel de Mulher, com as obras e tal, com os companheiros, aí passava muita gente e falava assim, olha, meu filho, isso aqui são livrinhos feitos na Bahia, pelos nordestinos analfabetos. Eu ri tanto quando eu vi isso lá na minha... Aí a gente olha assim, Analfabetos. né, e fica pensando, como, né, 2022, uma época dessa, a gente tem que escutar esse tipo de comentário. Mas a gente entende que também é um momento do país, né, onde esse ódio foi todo fomentado, enfim, uma série de questões que a gente vem vivendo há muito tempo. Mas, assim, comparado com outros anos, eu acho que a gente já deu alguns saltos, assim, de entendimento, né, nesse sentido. E nesse cordel, Lana, são mais de 70 mulheres citadas e tem muito mais. A gente fica com pena, né, de dizer que fez um cordel homenageando as mulheres cordelistas e não conseguir colocar todas.
Porque são muitas. Existe uma professora chamada Fanca Santos, que é uma grande pesquisadora de cordel, as meninas conhecem. Ela publicou uma obra chamada O Livro Delas. Ela é uma professora pós-doutora e tudo mais. Ela reside no Cariri, em Barbalha. E essa obra é uma obra capa dura, um volumão, onde ela faz uma pesquisa durante 10 anos para conhecer, né, o trabalho das mulheres cordelistas, uma espécie de catálogo. Nós estamos nesse catálogo e mais uma ruma de mulher. Então, ela faz uma pesquisa ali durante 10 anos. Só que essa obra dela, toda vez que ela vai fazer palestra, ela fala, já está desatualizadíssima, porque o número de mulheres que, não só que apareceram, mas que se revelaram, né, aumentou muito, justamente por essa abertura pelos movimentos. Por isso os movimentos são tão São importantes. super porque ele importantes, para dar fortalece, visibilidade, né? fortalece, né? Eu lembro de uma pessoa que viu o Pandora no jornal e falou assim, cara, que legal, eu escrevo cordel há tanto tempo e eu tinha receio de me aproximar porque eu achei um ambiente sempre tão masculinizado e não sabia que tinha mulher e que tinha mulheres jovens, aí vi você no jornal com cabelo azul. Então, esses estigmas, né, que a gente vai quebrando, é muito interessante importante. que tem os estigmas, né? Os Tem. estereótipos, Não, né? espera um senhorzinho de idade, né, montado num cavalo com gibão, né? Tem essa visão, Um né? vaqueiro. Ou um cangaceiro. É um cangaceiro. Mas temos uma cangaceira, Uma Maria bonita. uma Maria bonita, não é isso? Fala um pouco do seu trabalho, Luciene. Meu trabalho como Maria Bonita, Isso. ele teve uma grande repercussão, assim, quando eu trabalhei 10 anos no Dragão do Mar, tinha muitos visitantes na época e dizem que eu fiquei conhecida em 16 países como Maria Bonita. E tive, assim, uma produção boa na época. Então, isso trouxe um conhecimento, né? E abriu espaço para muitas mulheres, assim, muitas foram aparecendo, e a tendência é crescer e esse movimento chegar a uma denominação, assim, de ter um reconhecimento, né? Porque tem muitas mulheres já no cordel. Por que você pensou nessa personagem para você? Porque eu pensei, Sim. porque na minha época, eu cheguei aqui em 85, eu tive que ser provedora do lar. Eu trabalhava, tinha meu emprego, mas não dava. Eu tinha 4 filhas para criar. E eu comecei na literatura de cordel, eu achei que veio uma ideia de se vestir de Maria Bonita. Então, isso me ajudou na minha renda familiar. Mas foi assim, veio tchan. de forma aleatória? Foi. Foi. Instintivamente? Deu certo. Aí eu costumava, quando eu estava vendendo nas feiras de cordel, eu falava, vou representar o cangaço façanha de Lampião, que desafiou o Nordeste com armas e munição. Para falar da criatura, vou transformar em cultura neste pedaço de chão. Me trajei de cangaceira, fui rezando a oração, a nuvem escondeu a luz, o céu brilhou no sertão, arranjei uma companheira, sem mediar a carreira da alma do valentão. Essa companheira foi uma filha minha, que nasceu por último, ela tinha 10 anos, e trabalhou comigo até os 20 anos. Com 20 anos, ela arranjou o cangaceirinho dela, se casou, e eu fiquei só na história, bom. mas continuo com Maria Bonita. Cangaceirinha. O cangaço, ele é bem enraizado típico do na questão Nordeste. do cordel. É. Não é isso, Bem Giovanni? típico do Nordeste, Do Nordeste. e caiu muito bem no cordel. Aham. E caiu assim do nada. Você fala muito Nordeste? Também, né? Inclusive, eu tenho um cordel aqui, rogo praga em quem não gosta de cultura popular. Cuidado Assim, aí. Na verdade, eu não rogo praga em ninguém, que eu sou muito boazinha, né? Sim. Mas, assim, tem tanta gente que mora no Nordeste, principalmente no Nordeste, a gente tem uma riqueza enorme. Tem tanta coisa ainda a ser descoberta, a ser falada, a ser colocada nos livros, nos debates. E tem nordestino que fala mal da gente, do Nordeste, da cultura da gente, dos nossos talentos. E aí, assim, como eu falei, eu sou muito boazinha, eu não rogo praga em ninguém, mas, assim, eu acho que uma pessoa que vive em solo nordestino e desconhece, ainda fala mal de quem gosta da cultura nordestina, merece, no mínimo, uns corretivos. É muito triste mesmo. Aí, na época da pandemia, eu escrevi, aliás, eu rascunhei bastante, eu vi esse cordel aqui, que fala... E o que diz o cordel? Esse cordel é uma 8ª, ele fala assim: meu país é o Brasil, sou da região Nordeste, terra de cabra da peste, de riquíssimos litorais, e tantos canaviais que produzem a gostosura, mel, açúcar e rapadura, quitutes regionais.
Minha região é rica de cultura popular. Nosso modo de falar faz o diferencial. Desde o tempo de Cabral, nós produzimos repente. Isso me deixa contente, acho muito especial. Tem cera de Carnaúba, produção de Urupema, tem nossa Índia Iracema, de José de Alencar, dando destaque ao lugar, a terra do jangadeiro, o nosso ilustre guerreiro, saudoso dragão do mar. E assim continua, é muito bom, bem. meu cordel. Aplausos, menino. E aí, Ivonete? A Ivonete Moraes é o seguinte. A Maria Ivonete é um matulão, A né, Ivonete Cordel? A Ivonete Ela tem uma Moraes mala, gente. Tem uma Gente. mala de cordel, eu já fiz 80 cordéis e tenho 30 para divulgar. E eu divulgo na editora do pai dela, que é o Roxinol do Rinaré. Gente, E que atualmente, maravilha. eu acho que a minha angústia, que eu já saí, eu falei até que estava triste, não sei o quê, porque eu estou numa situação que não estou publicando, Sim. porque eu não estou podendo economicamente, sabe? Financeiramente. Mas eu vou continuar, e só faço com os cordéis, é publicado pelo Roxinol. E o seguinte, e também os meus temas não é só de mulher, tem folclore brasileiro, brinquedos do sertão, a arte de abraçar, é muita coisa boa, assim, muitos temas bons. E um dos temas que eu fiz, que foi na época que eu tive câncer de mama, em 2017. Nessa época, eu fui para a casa dos meus pais e lá eu fiz esse cordel no quarto que eu estava, né, durante o tempo, 1 ano lá, fazendo meus tratamentos e consegui fazer esse cordel aqui. E quando, no ano seguinte, eu fui para vários hospitais e várias associações das mastectomizadas para declamar esse cordel. Só que esse cordel, eu não sou vítima da doença de câncer. Eu aqui levanto a autoestima de quem está passando pelo que eu passei. Muito legal. É isso aí. E agora, Importante isso. Justamente, isso é muito importante. E esse aqui é meu xodó. É o primeiro cordel da... O amor de A a O Z. amor de A a Z. Amorosa. Amorosa, romântica, fantasiosa, sabe? Por isso que eu acho que até porque eu não casei, porque eu sou mais fantasiosa do que a realidade. Porque se fosse no real, talvez eu não ficasse muito tempo casada. Teve medo. Mas um amor de azer é bonito. Eu vou só ler um aqui, umas duas estrofes. Amar, verbo transitivo, direto para conjugar. É palavra utilizada para se comunicar, 4 letras do alfabeto, que tem sentido completo para o amor realizar. Beleza nós encontramos no amor e na paixão, na arte de amar bonito, no prazer e na afeição, que vem tudo traduzir no deleite de sentir ternura e dedicação. Só mais um aqui, que essa daqui é para saber. Oh, meu Deus, oi, que bom. Enlevo e entusiasmo combinam com alegria. O amor é o dom maior que ao poeta irradia grande sensibilidade, beleza, sensualidade para criar a poesia. Para finalizar, eu fiz assim: zelar pelo nosso amor, exemplo de bem-querer, fazê-lo surpreendente, nos ensina a viver, contando belas histórias, incontáveis vitórias para o amor engrandecer. Muito bem. Bom, quem está assistindo aqui vai querer com certeza o cordel de vocês. Como é que faz para adquirir o cordel? Então, os meus, eles estão todos disponíveis online. Eu tenho uma loja online, chama teocordel.com.br. É hoje uma loja de referência no Brasil, não só de cordel, mas de produtos nordestinos. E a gente, além dos meus folhetos, vocês vão poder ver folhetos de várias outras mulheres. Espero em breve poder ter os de vocês também, Com tá? certeza. A gente está fazendo essa curadoria. Vamos. E é um site onde a gente vende os cordéis, vende produtos nordestinos, vende alguns serviços, como de impressão dos cordéis, como a curadoria. Às vezes, a pessoa quer fazer uma curadoria de títulos infantis, por exemplo, para trabalhar na escola. A gente faz essa curadoria. Textos personalizados para publicidade, casamentos, aniversário, quer dar um presente especial, quer fazer uma lembrança especial do casamento. A gente tem feito esse serviço, então, teocordel.com.br. É bem interessante. E, gente, tem esse vestido também, que não está mais à venda, mas eu achei assim, Lindo demais, eu também achei muito assim, lindo, belíssimo, né? demais. Que são suas São suas meus poesias, poemas seus poemas. desse cordel aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Pode levantar um pouquinho, Todo- Julie? Eu? Só pra gente ver o vestido. Deixa eu...
Deixa eu levantar um pouco. Olha, gente, é poesia. Pura poesia. Pura São poesia. poemas. Um poema. Eu sou Maria Bonita, Sou Maria na Bonita peleja numa peleja arretada. arretada. Eu sou Linda. força Do do sertão, sertão. sou magia revelada. Gente, Lindo, lindo, coisa lindo. linda. Isso aqui foram os catarinenses que Olha se aí. apaixonaram pelo nosso cordel. Isso que as meninas estavam falando, né? A gente falou aqui de xenofobia, de preconceito, mas falando de coisa boa, né? Tem muita gente apaixonada, né? Também pelo Nordeste, pela poesia. Não tem como não se E apaixonar. essa obra, né? Eu considero esse vestido uma obra, né? É. Ele foi essa paixão, né? Uma marca de Santa Catarina me convidou ano passado. Ano passado foi um ano assim que muita coisa incrível aconteceu. E essa marca falou, Júlia, a gente quer homenagear o sertão de Quixeramobim. A nossa coleção vai ser sobre Quixeramobim, olha só. O Olha. povo lá de Santa Catarina do Frio. Olha aí. E nós queremos te convidar para escrever sobre o sertão. E eles me deixaram muito livres, né? E aí eu pensei num conceito que foi esse aqui. Todo sertão é mulher, toda mulher é sertão. Eu pensei, cara, se o sertão fosse assim uma pessoa, ele só podia ser gente, né? Mas que tipo de gente? Aí eu pensei, mulher, né? Se fosse para ser gente, Bem representado. seria mulher. E aí eu criei esse conceito e foram 9 peças, t-shirts, vestidos. E como eu sou muito disruptiva nas coisas, eu falei, cara, eu quero apresentar um sertão alquímico. Nada desse vermelhão, desse laranja, dessa coisa gritante de sempre do Nordeste. Vamos trazer elegância também pra passarela, né? Vamos... Então foi bem bonito, assim. Foi uma maravilhoso. O que eu acho interessante das mulheres é isso. Olha as roupas. Cada uma tem sua característica na roupa. aí Tem que seu tá a beleza. E a estilo, sua né? criatividade. Meninas, nós estamos terminando, infelizmente, mas gostaria que cada um de vocês desse uma palavrinha final para a gente encerrar o programa. Pode ser? Então, eu vou encerrar com poesia. E eu digo assim, eu escrevo para inspirar, para exaltar a mulher, para lembrar que nós podemos ser quem a gente quiser, que a nossa força é imensa para o que der e vier. Eu acredito nas palavras e no poder da união. Eu carrego em mim a beleza e a força do sertão. Eu sou a mulher que escreve, que com a caneta se atreve a fazer a revolução. Muito bem. E assim vou caminhando com amor e com prazer, construindo a minha história. Este é o meu querer. Sou guerreira, firme e forte. Me amar é meu suporte. Sempre me ajuda a vencer. Entre o caminho dos sonhos, ao mundo se revelar, retratar chora viola, persistir e caminhar, à busca de um desejo, ora parece lampejo, sem desistir de lutar. Nos cafundó do sertão, a realidade minha, aos 7 anos sonhava, zelei o poder que tinha, e num destino enfadonho de um passado tristonho a luz acesa continha. Sonhos que realizei, do espinho nasceu flor, nadei na água profunda que moderava o calor, consolo para meus olhos, água caiu dos abrolhos, regar esperança e dor. O meu nome é Mariana, eu nasci lá no sertão. Adotei a poesia como meio de expressão. É por causa do repente que eu vivo assim, tão contente. Comigo é só gratidão. Dizem que eu sou sexo frágil. Sexo frágil eu não sou, não. Sou mulher, sou resistência, firmeza e superação. Em nome da liberdade, enfrento até tempestade. Não aceito restrição. Eita! Muito lindo. Gente, uma honra ter vocês aqui. Muito obrigada. Foi uma delícia essa nossa conversa. E a gente encerra por aqui, agradecendo você, a sua audiência. Continue nos acompanhando nas redes sociais. A gente volta na próxima semana. Até lá.